Olá, meu nome é Luciana Ramos. Você chegou aqui no meu canal Sementes, Raízes e Frutos. É um meio que eu uso para divulgar estudos bíblicos. Nós estamos estudando agora o livro do profeta Oséias. Esse é o terceiro episódio. Se você não viu ainda os anteriores, convido você a assistir, porque nos anteriores você vai ver toda essa questão de contexto, tempo. No último, em especial, a gente viu a respeito do ministério profético. E a gente vê que Deus vai dar a Oséias, né? O chamamento de Oséias se dá através de uma ordem. Oséias, vá e se case com uma prostituta. E o que a gente vai ver hoje é que Oséias foi, né? Oséias 1:3 diz, então Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela ficou grávida e deu um filho a Oséias. Os comentaristas dizem que é provável que Oséias fosse bem novo quando recebeu esse chamado. A gente não sabe como se deu esse processo de aproximação dele, dessa mulher, mas fato é que ele obedeceu. Há uma divisão também a respeito de Gomer. Alguns comentaristas dizem que aqui Deus já revela a Oséias, é um prenúncio. Você vai se casar com essa mulher. Há nela um potencial para prostituição e ela vai sucumbir. E outros dizem que ela já era uma prostituta. Bom, fato é que Oséias vai experimentar o que Deus experimentou na sua relação com Israel. Esse é o ponto aqui que a gente viu bastante isso no episódio anterior. Nesse primeiro momento, nesse primeiro segmento, vai ser importante a gente olhar para o nome dos filhos. Como eu disse, Oséias foi, se casou com essa mulher, e o texto diz que então, esse é o versículo já 4, nasceu uma criança, e Deus falou: dê à criança o nome de Jezreel, Deus semeia, pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Sim, acabarei com o reino de Israel. Nesse dia destruirei seu poder militar no vale de Jezreel. Gente, esse nome, esse vale, Jezreel, é um vale no Reino do Norte, e nessa região aconteceu uma carnificina. E Deus, ao dar o nome, né, a mandar Oséias dar o nome ao seu filho de Jezreel, ele está dizendo que ele não esqueceu o que aconteceu ali. É como se nós hoje dessemos o nome a um filho de Hiroshima, Canudos, Farrapos, enfim, um nome que mostrasse, fazendo uma referência a um evento terrível. Jezreel foi o lugar onde Jeú foi elevado como rei em Israel. Isso está lá em 2 Reis 9:10. Eu vou dar aqui um resumo porque é importante. O profeta Eliseu mandou um de seus profetas ir até onde Jeú estava e mandou então que esse profeta ungisse rei sobre Israel. O profeta vai, faz isso e manda, né, através desse profeta, uma ordem que Jeú deveria exterminar a dinastia de Acabe. Acabe foi um dos piores reis de Israel, né? Um dos piores reis. A sua esposa Jezabel é aquela daquele fato conhecido, né, do embate de Elias com os adoradores de Baal. Ela trouxe o culto a Baal para Israel, né? Ela havia matado muitos profetas e então Jeú foi cumprir a ordem que ouviu da boca do profeta. Ele matou Jorão, filho de Acabe, foi atrás de Jezabel, que também foi morta. Mas, como eu disse lá no vídeo introdutório, essa ambiência do Reino do Norte, de violência, de corrupção, é aquela ambiência onde os pecados estão dando os seus frutos, onde um abismo chama outro abismo e que teve um fim trágico, né? Os profetas haviam predito que Deus haveria de julgar os atos de Acabe e de Jezabel. Então eles colheram o que eles plantaram e Jeú foi meio de executar esse juízo. Mas quando a gente vê no capítulo 10 Jeú executando isso daí, a gente percebe uma natureza extremamente violenta e ele extrapola muito o que foi ordenado a ele, revelando um coração
ansioso por poder, né? Bom, é claro que um texto desse gera em nós muitas questões, porque afinal de contas parece que Deus usou de meios violentos para exercer seu juízo. E agora o que eu vou falar então a respeito disso, eu falo com muito temor, né? Porque são assuntos difíceis mesmo da gente tratar, mas o que o texto bíblico está revelando para nós é o coração, a natureza corrompida, a violência, o estado de beligerância do coração humano, desse coração aqui em especial de Jeú, e a gente percebe nessa história que eu já falei anteriormente, esse estado de corrupção e de violência. É sobre isso o texto, né? Só que, ao invés da gente se escandalizar com esse coração humano que pode chegar nesses níveis, né, eu vou repetir, de corrupção e violência, a gente tende a olhar para Deus e a questionar seu modo de agir, que fala muito sobre o nosso coração, né? O que a gente pode, assim, de forma muito humilde, depreender daqui é que ciclos violentos, eles têm seu próprio funcionamento, mas que ainda assim Deus não isenta o homem que exerce a violência disso. Eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro adiante, né? Jeú fez o que havia no seu coração. Deus não inclinou o coração desse homem à violência. Tanto isso não é verdadeiro, que aqui ele revela a Oséias que, obviamente, ele não aprovou a conduta de Jeú. Então, essa profecia marca a derrocada desse reino, nesse vale conhecido, né, apropriado para a batalha. Ele é próximo ao Vale de Megido, esse Vale de Megido, né, esse local apropriado à batalha, seria onde Israel experimentaria da sua derrota. A confiança que tinha no seu poder bélico seria quebrada. É isso que se refere quebrar o arco, né? Desse ponto, aqui onde Oséias profetiza, daqui a 30 anos e 6 reis depois, Tiglat-Pileser III, espero estar falando o nome deles corretamente, rei da Síria, cumpriria essa profecia, conquistando nesse vale, né, derrotando o Reino do Norte. É isso que esse nome de filho anunciava. Jezreel, Deus semeia. E tem duplo sentido, porque Deus semeia, relembra o que Deus fez a esse povo, dando a ele, semeando e dando a ele crescimento, e também fala de um revolver de terra, de abrir sulcos na terra para uma nova semeadura, né? Para uma restauração. Bom, aqui, nesse momento, ainda que esse nome Jezreel aponte para essas duas possibilidades, o que a gente percebe é Deus falando do sangue que foi semeado nesse lugar, do vento que foi semeado nesse lugar, que resultaria em tempestade. Se Gomer é Israel, como eu falei anteriormente, ela representa a nação, seus filhos compartilham do seu destino. Israel jamais repudiou a violência no meio deles, né? No meio da nação. E aí eu acho que cabe aqui trazer, né, um argumento que o Miroslav Volf usa em seu livro, Exclusão em Abraço, para a gente entender essa questão do mal, da violência, que a gente vê aqui nesse trecho, nessa referência a Jeú, nessa referência a esse vale. Ele diz que nós escolhemos o mal, mas o mal também nos escolhe e exerce sobre nós poder. Existe, ele diz, um apetite insaciável por brutalidade entre as pessoas comuns. Ele fala de situações, né, no contexto de guerra ou de protesto, onde as pessoas se veem despertadas, né, para saquear, incendiar, e tantas vezes movidas por sentimentos de justiça e autodefesa. E aí ele fala uma coisa que eu acho que cabe bem aqui, que traz luz para o sentido do que do que Deus está fazendo aqui, de revelar a o seu juízo sobre o que foi feito neste vale,
como essa nação se permitiu, no meio dela, tamanha violência, não se levantou contra isso, né? E ele diz uma frase aqui que é bem impactante. Ele fala: a fera dentro dos outros enfureceu a fera dentro deles. Na resistência ao mal, eles foram capturados pelo mal. Eu acho que isso retrata bem o que aconteceu aqui, né? Acabe, Jezabel, reis terríveis, né? É uma descendência, uma dinastia terrível, violenta, corrupta, mostrando essa dissociação, essa separação com a realidade de um rei que deveria governar debaixo da lei que Deus havia dado para os seus reis, né, para o seu povo, mas o rei nesse lugar de autoridade, de proeminência. Então, quando Deus usa Jeú como juízo para isso tudo, no ponto lá de Acabe, né, e daquela dinastia, o mal tem esse poder, é isso que a gente vê aqui. Vou repetir a frase do Miroslav Volf: a fera dentro dos outros. Então vamos pensar na própria Jezabel, que foi terrível, enfureceu a fera dentro deles, no caso Jeú. Havia, né, essa predisposição. E na resistência ao mal, eles foram capturados pelo mal. Então é para esse mal, para o poder que esse mal exerce, que a gente precisa olhar. Eu acho que é isso que fica de mais importante aqui para a gente entender o resto, para a gente entender a profecia, para a gente entender o nome. Por isso que aqui nesse momento o nome do filho é importante, porque é profético, é um marco. A partir dali estava então estabelecido a contagem para esse juízo. Termino aqui mais um episódio, acompanhe aí o estudo. Como eu disse, eu vou tentar fazer esses vídeos menores para que o estudo fique assim mais fluido, porque são muitas informações, então se eu coloco um vídeo muito grande, de repente não fica tão... a gente não assimila, né? Então vai fazendo aí suas anotações, abre a sua Bíblia, estuda o texto. Tem muita coisa importante no texto bíblico para a gente saber, para a gente adquirir conhecimento de Deus, sabedoria para a vida, que a gente viu como num trechinho pequenininho. Nós somos alertados sobre o que o mal é, né? Bom, Deus abençoe você.